A queda de Adão e Eva, no Jardim do Éden, é um dos episódios mais emblemáticos e misteriosos da Bíblia. Ao desobedecerem a Deus, eles não apenas perderam o Éden, mas também carregaram a humanidade para uma realidade marcada pelo pecado e pela separação espiritual. Este momento crucial revela muito mais do que a expulsão física do paraíso. Ele simboliza a ruptura de um relacionamento íntimo com o Criador e o início de uma jornada de dor e redenção. Nas Escrituras, vemos como Deus deu instruções claras ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. No entanto, seduzidos pela serpente, Adão e Eva quebraram este mandamento, buscando autonomia e ignorando as consequências espirituais e eternas de sua escolha. O impacto dessa desobediência foi imediato e devastador. Eles perceberam sua nudez, simbolizando a perda da inocência e a consciência do pecado. A narrativa descreve que, ao ouvirem a voz de Deus no jardim, se esconderam entre as árvores, uma tentativa fútil de escapar da presença divina. Este ato de esconder-se reflete o medo, a vergonha e a desconexão que agora marcavam sua relação com o Criador. Quando Deus confronta Adão, ele responde: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Esse momento revela não apenas a responsabilidade de Adão, mas também a introdução da divisão entre os próprios seres humanos. A harmonia que existia entre o homem, a mulher e Deus foi profundamente abalada, iniciando um ciclo de culpa e acusações que ecoa até hoje. O julgamento de Deus foi pronunciado de forma clara e justa. À mulher ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ao homem declarou: maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Essas palavras não apenas estabeleceram as consequências imediatas, mas também apontaram para a profundidade do impacto do pecado em toda a criação. Além disso, a expulsão do Jardim do Éden representou um ato de proteção divina. O Senhor Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo que o homem, agora caído, tivesse acesso à imortalidade no estado de pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Este ato, embora pareça severo, reflete a misericórdia de Deus, que já planejava um caminho de redenção. Adão e Eva deixaram o Éden levando consigo a marca do pecado, mas também a promessa de esperança. No mesmo capítulo, Deus proclamou: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Este versículo, conhecido como proto-evangelho, aponta para o futuro redentor que esmagaria o poder do pecado e da morte. A expulsão do Éden não foi apenas um evento de separação, mas o início de uma história de restauração. Adão e Eva agora enfrentariam um mundo caído, um ambiente completamente diferente daquele paraíso de harmonia e comunhão com Deus. Ao deixarem o Jardim do Éden, Adão e Eva sentiram o peso da separação de Deus de maneira avassaladora. Aquela era a primeira vez que pisavam em um mundo diferente do paraíso. Antes, os passos que davam no Éden ecoavam em harmonia com a criação, mas agora eram pesados e incertos. Cada olhar ao redor revelava um cenário estranho e hostil. A terra árida, os espinhos que surgiam nos campos e as criaturas que antes lhes obedeciam, agora os observavam com desconfiança. O jardim, com sua beleza e abundância, ficava para trás, guardado por querubins com uma espada flamejante. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Esse momento foi marcante.
Adão olhava para o brilho da espada e sabia que aquilo simbolizava a impossibilidade de retornar. Eva, por sua vez, sentia o peso da dor que carregaria não apenas em seu corpo, mas também em sua alma. Ambos haviam trocado a perfeição pela incerteza, e o preço seria alto. A terra para a qual foram enviados era inóspita. Sem as árvores frutíferas que lhes ofereciam sustento gratuito, Adão precisou aprender a cultivar o solo. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Esse trabalho não era apenas físico, era um constante lembrete da maldição que recaía sobre toda a criação. Adão, o primeiro agricultor, descobriu que a terra não respondia facilmente ao seu esforço. Ela produzia espinhos e cardos, e o suor escorria em seu rosto enquanto ele lutava para garantir o sustento da família. Para Eva, os desafios não eram menores. Ela começou a sentir os efeitos do decreto de Deus sobre a maternidade. Cada sensação em seu corpo anunciava que logo carregaria filhos, mas com dor e esforço. Com dor darás à luz filhos. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Essa promessa não era apenas física, era espiritual. Eva sabia que, apesar da dor, seus descendentes carregariam a promessa de redenção. Mas essa esperança era acompanhada pela dúvida e pela culpa. A adaptação ao novo ambiente também trouxe o peso emocional da perda. No Éden, eles não precisavam de abrigo, pois o clima era perfeito e a harmonia com os animais os protegia. Agora, precisavam construir um lar. O primeiro abrigo foi simples, talvez feito com galhos e folhas, mas cada rachadura no teto era um lembrete de que estavam fora do Éden. O vento frio e as tempestades os obrigavam a enfrentar um mundo que parecia rejeitá-los, assim como eles rejeitaram o comando de Deus. Em meio a isso, o silêncio era ensurdecedor. Antes, eles ouviam a voz de Deus no entardecer, mas agora precisavam buscá-lo em oração. Era um relacionamento diferente, mediado pela distância criada pelo pecado. Contudo, Deus não os abandonou. Fez o Senhor Deus túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Este ato foi mais do que um cuidado prático. Ao sacrificar um animal para cobri-los, Deus demonstrou que, mesmo na queda, havia graça e provisão. Enquanto trabalhavam para sobreviver, Adão e Eva também começaram a perceber os primeiros sinais da graça divina em sua nova jornada. O trabalho árduo, embora exaustivo, ensinava-lhes a dependência de Deus. Cada semente plantada no solo era uma mistura de suor, fé e esperança. Eva, por sua vez, começou a compreender que, mesmo na dor, a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente seria o consolo que sustentaria sua família. Eles não apenas enfrentavam desafios físicos, mas também a solidão espiritual. A lembrança das tardes em que ouviam a voz de Deus ecoava como uma memória dolorosa. Adão e Eva aprenderam a buscar consolo um no outro e na esperança que Deus plantara em seus corações. Esse primeiro exílio era mais do que uma nova vida. Era o início de uma jornada espiritual, em que o homem precisaria reconhecer sua total dependência de Deus, mesmo em um mundo quebrado. A terra, embora hostil, também era um campo de aprendizado, onde Deus começaria a revelar pouco a pouco seu plano de redenção. Ao deixarem o Jardim do Éden, Adão e Eva não apenas enfrentaram uma terra hostil, mas descobriram que o trabalho e o sacrifício agora seriam partes centrais de sua existência. Este decreto divino transformou a relação do homem com a criação. O solo, antes tão generoso, agora resistia. Cada colheita exigia suor, esforço e paciência, ensinando a Adão que a dependência de Deus era essencial para que a terra produzisse frutos. Adão se dedicou ao cultivo do solo com persistência. A cada sulco que abria na terra endurecida, sentia o peso da maldição, mas também uma oportunidade de redenção. O trabalho árduo tornou-se um lembrete constante da queda, mas também uma expressão de fé.
pois ele confiava que Deus ainda sustentava sua família, mesmo fora do Éden. Ao mesmo tempo, Eva enfrentava o mistério do sacrifício em outra dimensão. A maternidade, que em breve seria parte central de sua vida, vinha acompanhada de dores físicas e emocionais que não existiam antes da queda. Com dor darás à luz filhos. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Era um lembrete de que, embora o pecado trouxesse sofrimento, a promessa de Deus continuava viva. O trabalho e o sacrifício também foram espiritualmente revelados através de um ato significativo de Deus. Fez o Senhor Deus túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Este gesto não era apenas prático, era profundamente simbólico. Para que fossem cobertos, um animal precisou ser sacrificado, apontando para a seriedade do pecado e para a provisão de Deus. Adão e Eva, embora talvez não compreendessem plenamente, começaram a perceber que o sangue derramado seria necessário para a reconciliação com o Criador. A partir desse momento, o trabalho e o sacrifício se tornaram não apenas aspectos de sobrevivência, mas também de adoração. Adão e Eva aprenderam que, para se aproximar de Deus, não bastava cumprir tarefas ou oferecer coisas materiais. Era necessário um coração contrito e uma fé inabalável em sua misericórdia. Este princípio se tornaria central na relação da humanidade com Deus ao longo das gerações. Enquanto trabalhavam para estabelecer uma nova vida, Adão e Eva refletiam sobre o impacto da queda. A terra, antes um lar perfeito, agora era um campo de batalha espiritual, onde cada colheita e cada passo eram marcados pelo esforço. No entanto, o trabalho também os ensinava a valorizar a provisão divina. Cada fruto que colhiam era uma lembrança de que Deus ainda estava presente, sustentando-os mesmo em meio à maldição. Por outro lado, o sacrifício começava a tomar forma como uma prática espiritual. Adão e Eva começaram a reconhecer que o ato de oferecer algo valioso a Deus não era uma tentativa de merecer seu favor, mas uma expressão de fé e gratidão. Assim, o sacrifício se tornou uma ponte entre o homem caído e o Deus Santo, apontando para o plano de redenção que seria revelado com maior clareza nas gerações futuras. Adão e Eva também começaram a transmitir esses ensinamentos espirituais às gerações seguintes, mesmo sem saber plenamente como o plano de Deus se desdobraria. A prática do trabalho árduo e do sacrifício era uma constante lembrança de que, embora a queda houvesse trazido dor e separação, Deus não os abandonara. O suor do rosto e o sangue do sacrifício eram símbolos da necessidade de dependência e comunhão com o Criador. Esse momento na vida de Adão e Eva marca o início de uma espiritualidade fundamentada na obediência, na fé e no reconhecimento da soberania de Deus. Um legado que impactaria todas as gerações que viriam a seguir. O nascimento de Caim e Abel, a primeira geração perdida. Mas antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que esse conteúdo alcance mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative as notificações. Compartilhe com quem você ama e ajude a disseminar essa mensagem de fé e esperança. Também, no primeiro comentário e ao final do vídeo, deixamos uma playlist com mais conteúdo como este. Continuando, o nascimento de Caim foi um marco na história da humanidade. Para Adão e Eva, ele não era apenas o primeiro filho, mas o símbolo de um novo começo e da esperança na promessa de Deus. Eva expressou sua alegria ao declarar: "Alcancei do Senhor um homem." Gênesis capítulo 4, versículo 1. Essas palavras revelavam sua fé de que a promessa divina de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente estava em movimento, ainda que o caminho fosse incerto. A chegada de Caim trouxe luz a um ambiente marcado pelo luto da perda do Éden.
Adão e Eva dedicaram-se a ensinar-lhe sobre Deus, a criação e a queda, transmitindo-lhe a importância de depender do Criador, mesmo em um mundo marcado pela maldição. Caim cresceu sob esses ensinamentos, mas também sob o peso de ser o primogênito, aquele que carregava as maiores expectativas de seus pais. Alguns anos depois, Eva deu à luz seu segundo filho, Abel. Diferente de seu irmão, Abel possuía uma natureza mais serena e contemplativa, refletindo um coração sensível às coisas espirituais. A Bíblia descreve que, ao crescerem, os irmãos seguiram caminhos distintos. Caim tornou-se agricultor, trabalhando com as mãos na terra, enquanto Abel tornou-se pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos com paciência e zelo. Adão e Eva observavam com atenção o crescimento dos filhos, percebendo neles tanto as promessas quanto as dificuldades de uma geração marcada pelo pecado. Caim, em seu trabalho como agricultor, enfrentava diretamente a maldição imposta por Deus à terra. O solo era hostil, os espinhos abundavam, e a colheita só vinha através de muito esforço e perseverança. Por outro lado, Abel encontrava nos rebanhos um refúgio de paz, desenvolvendo uma conexão mais íntima com a criação. Embora Adão e Eva buscassem transmitir a ambos os filhos a importância de adorar a Deus, era evidente que as respostas espirituais de Caim e Abel eram diferentes. Abel parecia compreender que a adoração ao Senhor exigia mais do que rituais externos. Ela pedia um coração contrito e uma oferta que expressasse reverência e gratidão. Caim, por outro lado, começou a demonstrar sinais de orgulho e insatisfação, características que refletiam o impacto profundo do pecado na humanidade. O nascimento e o crescimento de Caim e Abel também revelaram o desafio de criar filhos em um mundo caído. Adão e Eva, embora cheios de amor e esperança, enfrentavam as limitações de sua própria condição caída. Não podiam oferecer a perfeição do Éden nem a presença direta de Deus, mas buscavam ensinar os filhos a amar e obedecer ao Criador em meio às lutas da vida. Na primeira geração fora do Éden, os conflitos espirituais que marcaram a queda começaram a se manifestar de forma mais evidente. A nova geração carregava tanto o legado da promessa divina quanto os efeitos devastadores do pecado, criando um cenário em que esperança e tensão coexistiam. Adão e Eva viam em Caim e Abel a continuidade de sua linhagem, mas também começaram a perceber que a redenção prometida por Deus não seria imediata. A relação dos irmãos, que à primeira vista parecia complementar, tornava-se um reflexo das forças opostas que agora governavam a humanidade: fé e dúvida, humildade e orgulho, obediência e rebeldia. Essa geração, que começou com o nascimento de Caim e Abel, inaugurou um ciclo que se repetiria ao longo da história. O conflito entre os que buscam a Deus com sinceridade e aqueles que se afastam dele por causa do orgulho. Enquanto Adão e Eva observavam seus filhos, tentavam encontrar neles um vislumbre da promessa de Deus, mas também enfrentavam as incertezas de um futuro moldado pela queda. Após a tragédia que marcou o relacionamento entre Caim e Abel, a história de Adão e Eva parecia envolta em dor e desolação. O assassinato de Abel e o exílio de Caim deixaram uma lacuna profunda na linhagem que carregaria a promessa divina. Contudo, em meio a essa escuridão, Deus trouxe um novo começo e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 25. O nascimento de Sete foi recebido como um renovo, uma prova de que a promessa de Deus continuava viva. Diferente de Caim, cuja linhagem perpetuaria o afastamento de Deus, Sete carregava em si a esperança de uma reconexão espiritual. A própria escolha do nome Sete, que significa designado ou substituto, revela a fé de Eva de que ele seria o portador da continuidade da promessa divina.
Com o passar dos anos, a linhagem de Sete começou a se destacar por sua devoção a Deus. Foi em seus dias que se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Este simples versículo carrega uma profundidade espiritual imensa. Invocar o nome do Senhor não era apenas um ato de oração, mas uma declaração de dependência e fé em meio a um mundo corrompido. A linhagem de Sete representava um remanescente fiel, aqueles que escolheram caminhar em obediência a Deus, mesmo em tempos de escuridão moral. Enquanto isso, a linhagem de Caim seguia um caminho completamente oposto. A cidade que ele construiu, e que chamou pelo nome de seu filho Enoque, simbolizava o esforço humano de viver independente de Deus. Essa linhagem destacou-se por suas realizações materiais, mas também por sua progressiva separação espiritual. O contraste entre as linhagens de Sete e Caim tornou-se um reflexo claro das duas forças que moldariam a história da humanidade: a busca por Deus e a rebelião contra ele. Adão e Eva, já em sua velhice, observavam com esperança o crescimento da linhagem de Sete. A fidelidade demonstrada por seus descendentes era um consolo em meio às cicatrizes deixadas pelo pecado. A história dessa linhagem carrega uma promessa implícita. Deus preservaria um povo fiel através do qual seu plano redentor seria cumprido. Sete também trouxe consigo um legado espiritual que transcenderia gerações. Entre seus descendentes, encontraremos figuras como Enoque, que andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E Noé, que seria chamado para preservar a humanidade durante o juízo do dilúvio. A linhagem de Sete aponta diretamente para o fio condutor da promessa de Deus, que culminaria em Cristo, o Redentor prometido desde o Éden. O contraste entre as linhagens de Sete e Caim também revela uma verdade espiritual profunda: a separação entre os que escolhem caminhar com Deus e os que se rebelam contra ele. Enquanto a linhagem de Caim buscava glória própria, a linhagem de Sete vivia em humildade, reconhecendo sua dependência do Criador. Este padrão, que começou nos primeiros dias da humanidade, ecoa até hoje, mostrando que a escolha entre servir a Deus ou afastar-se dele continua sendo central na experiência humana. O enigma da linhagem de Sete não está apenas em seu papel como remanescente fiel, mas também na promessa implícita de que Deus sempre preserva um povo que mantém viva a esperança de redenção. Em meio a um mundo corrompido, a linhagem de Sete foi um testemunho vivo da graça e da fidelidade de Deus, preparando o caminho para a vinda do Redentor. A promessa do Redentor, o segredo revelado em parte. Desde o Éden, a promessa de um Redentor ecoava como a única esperança para a humanidade. As palavras de Deus à serpente, logo após a queda, carregavam uma profundidade que Adão e Eva talvez ainda não compreendessem totalmente. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo, muitas vezes chamado de proto-evangelho, foi a primeira revelação de que Deus tinha um plano para restaurar a comunhão quebrada entre ele e a humanidade. Com o passar das gerações, essa promessa tornou-se um ponto de ancoragem para os descendentes fiéis. A linhagem de Sete, em especial, vivia na expectativa de que Deus cumprisse sua palavra. A menção de que se começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis capítulo 4, versículo 26, não era apenas um registro de devoção, mas uma declaração de esperança. Cada oração, cada sacrifício, cada ato de fé apontava para a espera daquele que traria redenção. A promessa do Redentor não era um conceito abstrato. Para Adão e Eva, o nascimento de cada filho carregava uma mistura de expectativa e incerteza. Será que aquele seria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente? Essa esperança, embora inicialmente frustrada com o fracasso de Caim,
foi renovada com o nascimento de Sete e fortalecida com a fidelidade de seus descendentes. À medida que as gerações passavam, Deus continuava a revelar seu plano de maneira gradual. Entre os descendentes de Sete, destacaram-se figuras como Enoque, que andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Esse ato singular apontava para a realidade de que Deus estava ativamente presente e comprometido com o destino de sua criação. A espera pelo Redentor também trouxe uma crescente compreensão da gravidade do pecado e da necessidade de um sacrifício perfeito. Os sacrifícios de animais, que começaram com a provisão de Deus ao vestir Adão e Eva, tornaram-se um lembrete constante de que o pecado exigia sangue. Contudo, esses sacrifícios eram apenas sombras do sacrifício final que seria realizado pelo Redentor prometido. A promessa divina não era apenas sobre restauração, era também sobre a vitória final sobre o mal. Quando Deus declarou que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele estava estabelecendo a certeza de que o pecado e a morte não teriam a palavra final. Essa verdade sustentava os fiéis, mesmo em um mundo cada vez mais marcado pela corrupção. Entre os descendentes de Sete, a esperança na promessa divina tornou-se uma marca distintiva. Eles sabiam que o cumprimento da promessa não seria imediato, mas permaneciam firmes em sua fé. Cada geração passava adiante a história do Éden, da queda e da promessa do Redentor, mantendo viva a chama da esperança. A revelação do plano de Deus ainda estava em parte oculta, mas os sinais eram claros para aqueles que buscavam compreender. A fidelidade de Deus era evidente em como ele preservava uma linhagem que lhe era fiel, mesmo em meio à crescente depravação da humanidade. Essa mesma fidelidade seria o fundamento sobre o qual a promessa seria cumprida em plenitude. O segredo perdido no Éden estava sendo gradualmente revelado. Não era apenas sobre um paraíso físico, mas sobre a reconciliação espiritual com Deus. A promessa do Redentor não era apenas sobre derrotar o mal, mas também sobre restaurar a comunhão entre Deus e o homem, algo que fora interrompido na queda. Essa esperança moldaria as gerações futuras, culminando na revelação completa em Cristo, o descendente prometido desde o início. O legado de Adão, o que ficou esquecido. Adão, o primeiro homem, viu em sua vida o desenrolar de um plano divino muito maior do que ele poderia compreender. Apesar de carregar o peso da queda, ele também presenciou os primeiros passos da graça de Deus para restaurar o que havia sido perdido. Seu legado foi marcado por aprendizados profundos e lições que atravessariam gerações, moldando a humanidade até os dias de Cristo. Nos últimos anos de sua vida, Adão viu seus descendentes multiplicarem-se. Ele testemunhou o crescimento de uma geração que vivia em um mundo corrompido, onde o pecado era evidente em todos os aspectos da existência. Contudo, ele também observou o surgimento de homens e mulheres que, apesar da escuridão ao redor, buscavam a Deus com fervor. O nome do Senhor começou a ser invocado e uma linhagem de fé emergiu, fortalecida pela promessa de redenção. Adão não apenas foi o primeiro a experimentar a separação de Deus, mas também o primeiro a experimentar a sua misericórdia. As túnicas de peles, feitas pelo Senhor para cobrir sua nudez e a de Eva, foram um lembrete constante da graça divina. Este gesto, aparentemente simples, apontava para o sacrifício maior que seria realizado séculos depois. Através de Adão, a humanidade recebeu a primeira revelação de que Deus não abandonaria sua criação, mesmo após a queda. Porém, o legado de Adão também carregava um peso. Como o primeiro homem, ele foi o responsável por transmitir às gerações seguintes não apenas as histórias do Éden e da queda, mas também os princípios espirituais que seriam a base para a sobrevivência espiritual da humanidade. Adão certamente falou a seus filhos e netos sobre a majestade do Criador,
sobre a perfeição do Éden e sobre a comunhão direta que ele e Eva desfrutaram antes do pecado. Contudo, também compartilhou as consequências devastadoras da desobediência e a necessidade de confiar em Deus. Os descendentes de Adão viviam em um mundo dividido entre aqueles que buscavam a Deus e aqueles que escolhiam o caminho da rebeldia. De um lado, a linhagem de Sete destacou-se por sua devoção e dependência do Criador, enquanto a linhagem de Caim representava a busca pelo poder e a glória humana. Esse contraste que Adão viu se desenrolar durante sua vida foi um reflexo direto do impacto do pecado na humanidade. Mesmo assim, a promessa divina permaneceu viva. Adão sabia que a restauração completa não viria em sua geração, mas a esperança no Redentor continuava a ser passada adiante. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Este versículo, escrito séculos depois, resume o impacto de Adão, não apenas como o primeiro homem, mas como o precursor de um plano divino que culminaria na vinda de Cristo. Adão viveu para ver as sementes da promessa se espalharem, mas também para testemunhar as tragédias que o pecado trouxe à sua descendência. Ele viu a linhagem de Caim crescer em força e influência, mas também se distanciar cada vez mais de Deus. Por outro lado, viu na linhagem de Sete um vislumbre da fidelidade divina, especialmente através de homens como Enoque, que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. Embora Adão fosse muitas vezes lembrado por sua queda, seu papel na história da redenção era fundamental. Ele foi a ponte entre a perfeição perdida no Éden e a promessa de restauração que viria em Cristo. Através de sua linhagem, Deus mostraria que, mesmo em meio ao pecado e à rebelião, ele preservaria um remanescente fiel. O que ficou esquecido ao longo dos séculos foi que Adão não apenas foi o primeiro a pecar, mas também o primeiro a experimentar a graça. Ele entendeu que, embora a humanidade tivesse perdido o Éden, Deus não havia perdido o controle de seu plano. A história de Adão nos ensina que, mesmo nas piores consequências do pecado, a esperança da redenção sempre esteve presente. Enquanto seus dias chegavam ao fim, Adão pôde refletir sobre a misericórdia de Deus e o legado que deixaria. Ele sabia que a plenitude da promessa ainda estava distante, mas confiava que o Redentor viria conforme a palavra de Deus. Sua vida, cheia de altos e baixos, foi um testemunho da soberania divina e da perseverança de um Deus que nunca abandona sua criação. Adão deixou a humanidade com uma herança espiritual que transcendeu gerações. A certeza de que, apesar do pecado, Deus continua a trabalhar em favor de seu povo, guiando-o em direção à redenção completa em Cristo. Ao refletir sobre a jornada de Adão, somos lembrados de que a humanidade vive entre a tensão do já e do ainda não. Já fomos alcançados pela promessa divina, mas ainda aguardamos a plena redenção. O legado de Adão ecoa em cada um de nós, porque sua história é a história de todos. Somos herdeiros de suas falhas, mas também participantes da esperança que ele carregou até o fim de seus dias. E a pergunta que fica para cada um de nós é esta: como responderemos a esse chamado de graça? Como portadores do legado de Adão, somos convidados a viver com fé e obediência, confiando que aquele que começou essa obra a completará. A história de Adão é a nossa história, mas também é a história de um Deus que nunca abandona sua criação. Que possamos, como as gerações fiéis antes de nós, invocar o nome do Senhor e viver na esperança de sua promessa. Pois a redenção que começou no Éden será plenamente consumada quando todos aqueles que confiam no Redentor estiverem novamente diante do Criador, em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, morte ou separação. Assim como no princípio, ouviremos novamente as palavras do Criador: tudo está feito.
Se você deseja se reconciliar com nosso Senhor Jesus Cristo por ter se afastado de seus caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, não espere mais. Comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa simples declaração, feita com o coração, pode ser o início de uma transformação que ecoará por toda a eternidade. E se você já entregou sua vida a Cristo, celebre essa esperança. Comente Amém nos comentários para ajudar essa mensagem a alcançar mais corações. Que seu ato de fé e amor inspire outros a conhecerem o Deus que transforma vidas. Até a próxima.